Vamos botar a bola para rolar. O Corinthians perdeu da Ponte Preta agora há pouco e o campeonato embolou. Vamos lá. Autoriza Marcelo Aparecido de Souza. Bola rolando em Campinas. Moisés Lucarelli. Aqui tem jogo que vale pela briga do título, por rebaixamento. Vale muito. Ponte Corinthians. É o Brasileirão na Gazeta para você. Wendel tem liberdade. Danilo. Chegou Fagner para matar. Danilo arriscou. Ela passou que passou perto. O Jadson não conseguiu chegar pro abafa. O Danilo bateu. Rodriguinho encosta, recebe, sai a tabela. Fagner no cruzamento, toque de cabeça. Sai a defesa do Corinthians. Nino Paraíba para dentro da área. Rodrigo tem condição. Cássio. Pablo. Afasta o Pablo depois da defesa do Cássio. A defesa do Corinthians saiu. Rodrigo quase fez de cabeça. Cássio, grande defesa. Gabriel, Jadson arriscou de longe, largou o Aranha, chegou Rodriguinho, olha o Gabriel para fazer a trave! O Aranha bateu roupa, amigo. O Aranha bateu roupa e o Corinthians meteu no travessão. Que faz, hein? Gabriel, Emerson, pro Danilo aqui na esquerda, Danilo. Olha o cruzamento, toque de cabeça e gol! Luca, cruzamento que veio da esquerda. O Luca mergulhou para fazer livre de marcação. A Ponte sai na frente agora. Cleison com a bola, se livra do primeiro. O toque pro Jô, a batida para trás. Quem chega, Rodriguinho. Olha o toque, vai entrando, não! O Aranha faz milagre, o Jô ainda tentou, depois Rodriguinho passou pelo Romero, ganha escanteio Corinthians. Jadson perdeu na velocidade pro Luca. O time do Corinthians vai chegar. Pablo e Jadson. Bola pra dentro, Rodrigo! Cruzamento na chegada do Emerson, livre de marcação. O Jadson perdeu na corrida, né? O Pablo também não conseguiu chegar. Ainda Cleison se livra da marcação. Vai tentar de novo para jogar para dentro da área. Rodriguinho, Aranha. Rodriguinho resvalou na bola. Aranha foi bem o Aranha. Fez a defesa. Pro Casim. Fez o giro. Olha o Jadson. Bateu para fora do gol. Casim, Pedrinho, o garoto foi pra dentro da área, o cruzamento, Aranha, na sobra, olha o Jadson, a batida, vai entrando, não! Vai passar o Fagner, preferiu o meio, Rodriguinho, tem o Fagner pedindo, Rodriguinho, arriscou, Aranha! Uma paulada do Rodriguinho, Aranha voou, fez a defesa, escanteio Corinthians. O Corinthians tenta, quem sabe o empate. Fagner. Cruzamento pro Pablo de cabeça, Aranha! Milagre! Opera milagre o Aranha no cabeceio do ataque corintiano. O Aranha foi buscar a defesa do jogo. Tá aí, mais um minuto, hein? Cleison lá pra dentro, toque de cabeça, Aranha! Na chegada do Jô, Aranha faz... defesa espetacular, Aranha. Quem sabe agora, Jadson. Bateu, fechado, Aranha de soco. Não há tempo para mais nada. Apita Marcelo Aparecido Souza. A Ponte vence 1-0. Vitória importante para fugir do rebaixamento. E o Corinthians vai despencando. Triste pelo resultado, mas feliz pelo rendimento, né? Fizemos um jogo equilibrado, né? Segundo tempo deixando a equipe mais ofensiva, procurando o gol adversário o tempo todo. Essa era a ideia, isso aconteceu, mas infelizmente a gente não fez o gol. Quanto você está preocupado com o emocional do time para a sequência?
O campeonato é assim, a gente abriu 14 pontos porque tivemos 14, 16, chegou a ter do Palmeiras, porque tivemos uma sequência de vitórias. Agora não está acontecendo nossos resultados, do adversário está acontecendo, né? Normal. Esse campeonato você faz 3 vitórias, você vai lá para cima. Você perde 3 jogos, muitas vezes numa zona de rebaixamento, você vai lá para baixo. Mas emocional, eu procurei controlar muito para esse jogo de hoje, né? Eu sabia da importância do jogo, que ia ser um jogo pegado pela situação da Ponte, mas trabalhar muito essa semana para o clássico no final de semana. Nesse momento que a torcida está sentida, está incomodada, o maior rival está chegando, o técnico do Corinthians falaria o quê? Pode falar o quê para a torcida corintiana? Garrafa, de cabeça quente e perder a cabeça nesse momento, eu nunca vi alguém perder a cabeça e dar resultado, né? Eu tenho que ter equilíbrio, eu tenho que dar moral para o meu grupo e principalmente eu tenho que ir para campo e trabalhar. É assim que eu aprendi e é assim que eu vou fazer. Então eu tenho que ter equilíbrio nesse momento para deixar minha equipe equilibrada também, né? Se o técnico perder a cabeça, se os jogadores verem que eu estou desequilibrado, as coisas podem ficar pior nesse final. Meu caro Zenon, e aí? Você que conhece tão profundamente futebol, já viveu tantas decisões, e aí? Vem chegando um trem verde muito forte, mas ainda são 6 pontos de vantagem. Neste momento são 6 pontos de vantagem. Na realidade, o Flávio, o futebol ele não aceita desaforos, né? Você tropeça em momentos que não é para tropeçar e você acaba pagando por isso, que não foi o caso do Corinthians. O Corinthians aqui dentro da sua casa, ele perdeu 2 jogos que foram cruciais para que essa situação de hoje acontecesse. Que foi, no caso, a derrota para o Vitória e a derrota para o Atlético Goianiense, dentro da Arena Corinthians. Então ele deu chance para que os outros se aproximassem. E outra coisa, o Corinthians é um time igual a 10 que estão disputando aí o Campeonato Brasileiro, na minha opinião. Não tem nada de diferente desses 10 que estão disputando o Campeonato Brasileiro. E a partir do momento em que aquela bola que geralmente entrava, por acaso até, porque às vezes a jogada nem acontecia, mas o gol acontecia. E passou a não acontecer mais. Que nem nós vimos aí agora, no final da partida contra a Ponte Preta, o Corinthians em cima da Ponte, mas o goleiro Aranha fazendo grandes defesas e... Então é isso que está acontecendo com o Corinthians. O que acontecia antigamente, de um chute mal dado, a bola caía no pé do jogo, o jogo guardava. E hoje o Corinthians não tem mais essa pitada de sorte. Então o que cabe agora ao time do Corinthians? É coração na ponta da chuteira, abrir trincheira para ver se ainda consegue manter essa primeira colocação. Mas está difícil, porque como você falou, o Palmeiras está com tudo no momento e muito mais ainda querendo chegar. Muito mais ainda, muito mais confiante que pode chegar, e nessa partida do confronto contra o Corinthians será, sem dúvida nenhuma, o grande divisor de águas deste Campeonato Brasileiro. Ô Jackson, como é que é isso, quando você está com uma vantagem desse tamanho e de repente chega um time importante como o time do Palmeiras, não é um time qualquer que está chegando, né? Como é que é isso para o jogador de futebol? O brasileiro ele é muito difícil, né? O Corinthians ele conseguiu uma gordurinha bacana no primeiro turno, que agora começou a despencar, como o amigo que citou, contra a nossa própria Chapecoense. O jogo era para ser 0-0 e no finalzinho ali deu um bate-rebate, o jogo pegou meio que na canela do jogo, gol do Corinthians. Então o Corinthians estava tudo dando certo pro Corinthians. E agora as coisas começaram a funilar, o Palmeiras começou a encostar, o Palmeiras agora tem um jogo importante, agora se ganhar vai ficar 3 pontos do Corinthians. Então o Campeonato Brasileiro ele é bem difícil e os jogadores têm que ter equilíbrio agora, tem que confiar como o Carille citou, e acho que tem que confiar no grupo dele e tem que dar confiança, porque o jogador precisa de confiança e os jogadores precisam fazer o resultado dentro de campo, né? E mostra como o Campeonato Brasileiro ele é difícil, ele é bem difícil, e o Corinthians, poxa, perdeu ponto para o Atlético Goianiense em casa, perdeu ponto para o Vitória, então mostra que todos os jogos são jogos bastante difíceis, todos os times têm condições de bater de igual para igual. Eu falei com algumas pessoas do Corinthians depois do jogo, e essa palavra que o Foma citou foi muito citada. Confiança, 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 tem que dar confiança, opção de confiança. E aí, Miller, você já viveu isso? Tanto chegando como alguém chegando. E aí?
Olha, Flavinho, em relação à partida de hoje, interessante que a Ponte Preta não mudou o seu modo de jogar. Ela começou esperando o Corinthians e mesmo depois, com 1-0, continuou esperando. Por isso que o Corinthians melhorou no segundo tempo. O primeiro tempo foi xoxo, mas no segundo tempo o Carille, inteligentemente, isso que eu acho legal no treinador, ele tira um volante marcador, aquele volante que só toca a bola de lado, né? Não pode vir lateral, já toca a bola de lado, e colocou o Cleison, e aí sim o Corinthians, ele avançou a marcação e a atitude, a criatividade, as finalizações aconteceram no segundo tempo. Então, no segundo tempo, o Corinthians jogou muito mais que a Ponte Preta, né? Então, a gente fica vendo o Corinthians, e é interessante porque em 4 jogos, 12 pontos, o Corinthians só venceu 1. De 12, 1. Então, em termos de pontuação, está muito ruim o Corinthians no segundo turno. Mas o Carille falou uma coisa interessante que eu concordo com ele. O Corinthians, lógico, tem que lamentar os pontos perdidos, mas tem que agradecer, porque o rendimento hoje foi muito bom. O Corinthians jogou muito mais bola que a Ponte Preta. Até porque o protagonista hoje foi o Aranha, em muitas e muitas defesas, né? Difíceis, de reflexo, mesmo chutando em cima dele. O Aranha é um bom goleiro já de muito tempo aqui no Campeonato Paulista. Então eu acredito que hoje o Corinthians fez uma das melhores partidas no segundo turno, mas infelizmente a vitória não veio por conta do Aranha, que fez uma grande partida hoje. Mas acho que tem que levar esse rendimento para o próximo clássico, que, como você não disse, né, é a decisão para o Corinthians. Porque a gente tem que olhar o seguinte, faltam 7 rodadas e o Corinthians tem 6 pontos de vantagem. O Palmeiras pode ultrapassá-lo, mas pode. O Corinthians já tem. Então o Palmeiras tem que ganhar do Cruzeiro, não é simples, e o Palmeiras tem que ganhar do Corinthians dentro do campo do Corinthians. O Corinthians, Flávio, Aí é que tá. O Corinthians olha hoje para a taça. O Palmeiras olha para o Corinthians, porque está em segundo lugar. Ele tem que correr atrás do Corinthians. Venceu o Cruzeiro amanhã e venceu o Clássico no Itaquerão, que não é fácil. Então acho que está muito mais para o Corinthians, mesmo nessa queda de rendimento no segundo turno, mas o Corinthians hoje só olha única e exclusivamente para a taça. O Palmeiras que olha para o Corinthians querendo pegá-lo. O Chico vai falar, claro, Helena, Vanderlei, todo mundo, mas vamos dar uma olhadinha, vamos já projetar, né? Como é que estão os jogos daqui para frente? O que o Corinthians tem para frente? Vamos lá. Próximos jogos. Corinthians, então, Palmeiras no próximo domingo. Depois ele vai jogar no Paraná com o Atlético Paranaense, recebe o Avaí, recebe o Fluminense e vai buscar o Flamengo. Ok? Esses são os próximos 5 jogos do Corinthians. Palmeiras, vamos lá. Palmeiras tem o Cruzeiro amanhã, tem o Palmeiras, tem o Corinthians fora. Aí ele vai jogar na Bahia contra o Vitória, recebe o Flamengo, recebe o Sport e vai jogar com o Avaí na ressacada. Esses são os próximos jogos. Eu vou colocar o Santos na parada, porque o Santos, embora derrotado ontem, ele ainda tem chance. Por exemplo, se o Palmeiras perder amanhã... Tem 6 pontos ainda. É claro, se o Palmeiras perder amanhã e ganhar domingo, e o Santos ganhar, ele também fica perto. Santos e Atlético Mineiro, domingo, é sábado esse jogo, ele pode ganhar e encostar, depois ele recebe o Vasco, depois ele vai lá para Chapecó do Jackson Fulma, aí ele vai à Bahia e recebe o Grêmio. E aí, Chico, o que esse quadro está pintando para você? Está pintando um desastre total para o Corinthians. Né? Porque, na minha opinião, é o seguinte, Fábio, eu sou muito sincero em te dizer. Se o Carille e a comissão técnica deram certo no primeiro turno, deram errado no segundo. E futebol, para mim, é resultado. Se o Corinthians perder do Palmeiras, tem que cair o Carille e tem que cair a comissão técnica. Se é que o Roberto Andrade tem coragem de fazer isso. O Carille renovou por 2 anos, Chicão. Paciência. Não deu certo, foi uma bobagem que fizeram. Porque é o seguinte, o futebol é momento, o futebol é resultado. Nenhum time, na reta de chegada no campeonato, pode perder 4 jogos seguidos. Isso é um absurdo. Isso é fruto de incompetência total. Que dá para você, pelo menos, empatar os 4. Seriam 4 pontos a mais. Então, o que eu acho é o seguinte, é cruel o que eu estou dizendo, Eu acho que o Carille, um bom treinador, tem 44 anos só. Ele tem muito que aprender. Ele é um Rogério Ceni que deu certo, vamos dizer assim. O Rogério Ceni deve ter mais ou menos essa idade, né? Do Carille, mais ou menos. Acho que o Carille é um pouquinho mais velho. Um pouquinho mais velho. Mas é o Rogério Ceni que deu certo. É o Zé Ricardo, lá do Flamengo, que foi pro Vasco, e o Vasco começou a jogar bola, né? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, infelizmente, a verdade é essa. Se perder do Palmeiras,
tem sim que colocar um treinador no lugar dele, mais experiente e mais vivido no futebol. Por exemplo, tem aí o Cuca, que está dando sopa, tem o Levir Coupe, que agora foi mandado embora do Santos, uma bobagem que o Santos fez. Eu acho que o Levir Coupe não trabalha mais no Brasil, não. Ele já está com tudo acertado com o Japão, e se eu fosse ele, não trabalhava mais mesmo. Aí que, eu estou dizendo o ideal. Aí, se ele quiser, ele vai, se ele não quiser, não vai. Agora, eu acho que essa comissão técnica não deu certo no segundo turno. Então, se não deu certo, tem que sair. O presidente do Santos tirou o Levir. Eu achei que ele fez uma injustiça incrível, porque o Levir tem uma campanha e conhece futebol. Daqui a pouco ele vai falar com a gente aqui, ele vai entrar ao vivo aqui. Mas ele, no fundo, ele pensou no clube. Ele não pensou no jogador, não pensou em ninguém. Ele pensou, se o cara está tumultuando o ambiente, se o ambiente está tumultuado, se tem conselheiro pedindo cabeça, tem jogador que é a favor e jogador que é contra. Então o que eu faço? Eu troco o técnico. Então pôs o Elano até o final do campeonato. Vai dar certo? Pode ser que dê, como você acabou de falar. O Santos corre por fora. Que agora o técnico que está lá é o técnico que os jogadores queriam, que era o Elano. Né? Já devia ter feito isso há muito tempo. Mas o Levir Coupe é um treinador que no Corinthians talvez desse certo. Vou dar o exemplo do Oswaldo de Oliveira. Ele foi para o Atlético Mineiro. O que ele fez? Ele chamou o Robinho de canto, o Fred de canto, e o Atlético Mineiro escapou do rebaixamento, que estava indo para o rebaixamento. Quer dizer, usou a cabeça. O Atlético Goianiense também trocou um monte de vezes de técnico. Só tomou um monte de vezes. Trocou, mas Vitória, um monte de time está lá no rebaixamento. Não tem justificativa. 5 jogos num campeonato de pontos corridos, 5 jogos sem vitória, vamos supor que o Corinthians perca do Palmeiras, o que não é difícil acontecer. É bem provável que até aconteça isso. Então o que acontece? O Carinho não tem condição de ficar lá. Não tem condição de ficar lá. Hoje, por exemplo, vou te dar um exemplo. Nesse jogo aí, quanto tempo ele demorou para colocar o Pedrinho Zumbi em campo? Vendo o Jadson... O que fez o Pedrinho Zumbi? Não importa. Ele não tem elenco, Chico. Ele está fazendo um milagre. Ele aceitou o elenco do Corinthians é muito ruim. Ele aceitou ele fez foi milagre com isso aí. O elenco é ruim. Ele olhava para o banco, não tinha nada. Tinha Casinha, renovou aí por 2 anos. Não tem jogador. Ele sabia que esse ano aqui ele não ia ter os jogadores que ele queria. Então ele renovou. Por isso que ele fez milagre. Ele apostou no elenco, então o cara tem que pôr para jogar. Por isso que ele fez milagre. O Jadson não está jogando nada, o Rodriguinho não está jogando nada. O Palmeiras sem elenco, o Corinthians não tem. Rodriguinho, Jadson, Arana. O Arana está na noitada, todo mundo ele sabe disso. Ele adoraria colocar o Ibrahimovic, mas tinha o Casinho. O Arana não dá o cruzamento. Tira o cara, meu. E põe quem? Põe qualquer um. Não tem. Qualquer um. Não tem nem qualquer um. E vou dizer mais uma coisa para você. Eu estou com suspeita que o Arana está jogando machucado. Isso é sacanagem que estão fazendo com o Arana. Já me soltaram tá machucado, essa. Não, tá machucado então, não. Eu vou dizer uma coisa pra você. Tá machucado não. É o seguinte, perdeu do Palmeiras? Muito obrigado, seu Carilho, está aqui a indenização, pode ir embora. Seu Levir Coupe, vamos chegando. Vai Cuca, chega no Cuca. Não deu certo no Palmeiras, pode dar certo no Corinthians. Tem que ter um jogador, um técnico experiente, que tome resoluções e não feche com um grupo de amigos. Meteu 90% de pontuação no primeiro turno. Futebol técnico, amigo de amigo, aliás, amigo de jogador, é técnico de final de semana. Aí sim você pode fazer um churrasco, comer com o jogador e fechar com aquele grupo. Porque você está brincando de futebol. Agora, isso aí que o Corinthians está fazendo é sacanagem com a torcida. Isso é a falta de respeito com a torcida. A torcida do Corinthians não merece isso aí. É a maior torcida do Brasil. E hoje está passando para a maior humilhação do Brasil. Não merece, esses caras aí não merecem. O Corinthians atrasa salário. Não merece. O Corinthians deixa a torcida bandida invadir. O Corinthians não dá elenco pro treinador e a culpa é do treinador. Eu sou contra esse negócio de torcedor e pressionar técnico, porque torcedor não sabe nada. Mas a diretoria que deixou. Dirigente, então sai a diretoria, ué. Se o senhor está lembrado, eu pedi o impeachment do senhor Roberto Andrade aqui. Então a diretoria, e defendi. Mas não saiu. Mas aí o que aconteceu? Subornaram lá o Conselho Deliberativo do Corinthians e o cara ficou. É esse o time que a culpa é do treinador? Esse é o problema. É do treinador. É do treinador, não, o treinador não está fazendo milagre dentro desse quadro aí, está fazendo milagre. É de todo mundo, meu amigo. Um time que você diz que suborna, não sei o quê. Um time que atrasa salário, um time que não dá elenco. Você quer o quê? O que vale para o São Paulo não vale para o Corinthians? O senhor não disse que a diretoria do São Paulo é incompetente? Isso. Que a diretoria do São Paulo não sabe nada? Também. Então eu estou dizendo que são. E você, então, qual é a culpa do se a diretoria é incompetente, os jogadores são incompetentes. A culpa é do Rogério Ceni. Então, pô, você tem que falar a mesma coisa da torcida, aliás, da
da diretoria do Corinthians. Mas eu concordo plenamente com isso. É uma incompetência total. Falando, então você não é está com o técnico. título na mão. Você está com o título na mão. Quem está salvando o São 16 Paulo é o pontos na Dorival frente. Júnior, não é a diretoria, não. Não é o Dorival a diretoria Júnior, não. está fazendo um É o favor. seu Hernandes. Ela quase é seu derrubou. Hernandes que está Ela quase salvando. derrubou. Eles foram buscar Michele, um vamos jogador relembrar de futebol. a nossa Coisa enquete que no de hoje. Corinthians não tem. Bom, é o seguinte, gente, vocês estão vendo como o clima tá tenso aqui no Mesa Redonda e a gente Essa devia ser a pergunta. Você quer que o Carille fique no Corinthians ou tem que demitir? Essa era a pergunta que tinha que ser feita. Não puxar o saco do Palmeiras. O Palmeiras não tem nada a ver com isso. Puxar o saco do Palmeiras perguntando se ele tem competência para ser campeão? É lógico, Pô. porque é o que o Miller disse. Ele olha pra frente e vê o que? A nuca do Corinthians. Ele não vê a taça. Quem tá vendo a taça é o Corinthians. Então, se você Você está muda... querendo derrubar o técnico? Se você, lógico, se você muda o Até a técnico, semana que você vem. muda a filosofia e aí, quem sabe, o Corinthians volta a jogar bola. Isso é simples. Eu acho que era Isso bom é dar mais jogador simples. e pagar salário em Que dia. jogador, Era melhor, Pietra? viu? Vai Era comprar melhor. jogador Não aonde com, agora? Não com o banco que o Corinthians tem, que é ridículo. É ridículo, mas Ridículo, o cara ridículo, aceitou. não tem elenco, o cara, não tem nada. O Carille aceitou esse banco ridículo. Fazer o quê? Então É o que ele tem. aceita com as consequências. É o que ele tem que Mas levar. vocês estão falando praticamente a mesma coisa porque o Chico Lang escreveu no blog dele que o time do Corinthians é ser vergonha. Eles estão Ele escreveu concordando. isso. Eu estou Eles estão dizendo que eu concordando. estou sem Obrigado vergonha. pela mesma coisa. Michele, E o qual é a Renato enquete? Gaúcho tinha É razão. o que seguinte, despencou a gente mesmo. convida você que está em casa e a gente quer saber a sua opinião aqui no Mesa Muda essa Redonda. enquete aí que a tá furado. enquete do Mesa Redonda, que não vai mudar, que está no ar no site gazetesportiva.com, é a seguinte: dependendo apenas de si mesmo, o Palmeiras tem competência para ser campeão brasileiro? Esquece Corinthians, esquece o Santos. Só dependendo do Palmeiras, ele tem competência para ser campeão brasileiro? Não. Não, por enquanto, eu vou falar o que está dando já, porque já temos aqui milhares de votos. Por enquanto vai dando que sim, 95% dos 95%? votos. 95% Ô, dos votos. corintiano, como é que é aí? Então, olha só, o corintiano tá igual o Chico Lang, tá descontente. Tá achando que o Você time acha que o tem vergonha. corintiano tá E vendo o televisão técnico depois de Carille- perder pra Ponte? Eu esse acho. time O ridículo da técnico Ponte, Carille por 1 tá a 0? quase perdendo Eu a acho. cabeça. Você acha Eu que acho. com o Aranha, o melhor em campo, o pior goleiro do Brasil é o Aranha? Hoje foi o herói do jogo? Pô, pera um pouco, Alberto gente. Helena Vamos botar Júnior, a bola sua no opinião chão. sobre isso? Sobre o quê? O Chico está muito bravo. Sobre o jogo, sobre o Eu Palmeiras. não sou bravo, eu sou autêntico, eu falo o que eu sinto. Não me chame de bravo, porque eu não sou bravo. Eu falo o que eu sinto. O que eu estou sentindo é o seguinte, é que o Eu seu estou Carille sentindo que perdeu você o está fio, bravo. a direção perdeu o fio e a comissão técnica perdeu o fio. Então tem que sair todo mundo. Tem que sair todo mundo antes que seja tarde. Antes que seja Você está tarde. sentindo que o título está saindo das Escorrendo mãos do pelas Corinthians? mãos, é. Miller, você já jogou até na Itália. O que acontece é o seguinte, tem hora que a coisa escapa. Você faz 1, 2, 3 decisões erradas na reta de chegada. Mas, por exemplo, você permite um churrasco, quando não devia permitir. Você não cobra um jogador que está na farra quando você cobrar. Você não tira um jogador que está em uma fase, porque você, não tem ninguém para pôr no lugar. Tem. Sempre precisa dar um jeito de arrumar alguém. Você vai cometendo uns erros assim, pontuais. E a hora que você vê, você levou 4 trauletadas na cabeça e tem todo mundo chegando atrás de você, não é só o Palmeiras, não. O Santos pode ser campeão, independe só dele também, o Santos. Não, o Santos não. É lógico que O Santos sim. está que os outros pecam. Não. Exatamente, já precisa de uma combinação O de... Santos está dos outros. O Mas Palmeiras você não não. acha, Chico, você não acha que o Corinthians jogou um primeiro turno debaixo de milagre e um segundo turno o seu normal? Mas real. Não, debaixo de milagre não, ô Miller. Jogou um primeiro turno com todos os outros times favoritos, colocando o time reserva, porque estavam disputando Libertadores, estavam disputando Copa do Brasil. E não estavam colocando os times titulares nos jogos do Brasileirão. Os adversários bobearam. Inclusive o Corinthians o Vitória e o Atlético Goianiense? Não, Que aí foram não. os times que ganharam do Corinthians. Não, mas no segundo turno, ele perguntou primeiro, pô, você é surdo? Não importa. O Corinthians perdeu dos dois. Ele não teve perguntou nada do de primeiro time reserva. turno, não Não do teve nada segundo. de time reserva. É isso ou não? Teve nada de time reserva. Então, e o Corinthians, quando colocou time reserva no segundo turno, que estava todo mundo baleado, suspenso, caramba, perdeu esses 2 jogos. O que prova que o Corinthians não tem elenco. E isso é culpa da diretoria. É culpa o Palmeiras da diretoria tem. e de quem aceitou o time do, o jogo time da do diretoria. Corinthians é um time de 11 jogadores. Então, quando você olha para o banco e tem O que serve Casim, para o São Pedrinho, Paulo? Zumbi, você está morto. Então o senhor é, Tá morto. o senhor é parcial, Tá porque morto. o senhor crucificou o São Paulo e agora está, só porque o São Paulo ganhou 3, 4, 5 jogos seguidos, parou de falar mal da diretoria do São Paulo. Eu parei? Ué, eu acho a diretoria do São Paulo uma das coisas... mais você a falar diretoria mal. do São Não ouço Paulo é uma mais. das coisas mais horrorosas que existe. O Cuca Se houvesse caiu. vergonha Olha aqui, ó. nesse país, Ó. eles estavam fora. Parabéns, Faz tempo. eu quero dar parabéns para a diretoria do Palmeiras. Tiraram o Cuca na hora certa.
A hora que viram que o Cuca perdeu o fio, Chico, começou você tá a falar nervoso, bobagem. O Heleno ainda nem falou. Eu sei, mas é que eu tô sendo tá um pouco sincero. nervoso, calma. Não tô nervoso, Vamos tô trazer sincero. uma aguinha Eu com sou açúcar. transparente. É. Eu não fico fazendo média com torcida. Vamos trazer uma aguinha com açúcar. Nem com o clube. Até porque a Ponte Preta ganhou e tal, fique tranquilo. Então, Helena, e aí? Em cima desse quadro todo Chico nervoso. Acalma o Hoje Chico, à por noite favor. é do Chico. Lógico. Hoje à noite é do Chico. Deixa o Chico. Acontece o seguinte. Eu, desde o início, disse aqui o seguinte e o Chico concordou comigo. O segredo do Corinthians, no primeiro turno, é que o técnico Carille era da mesma dimensão, do mesmo tamanho do clube, do clube não, do time do Corinthians. Do elenco do Corinthians. Do Você elenco falou isso, atual, mestre. exatamente. E é isso que está acontecendo. De repente, no primeiro turno, por conta de um ajuste inacreditável do time, né? Dessas coisas todas que o Miller disse, ganhava, e o Zenon ganhava até com chute errado, a bola caía no pé do cara certo e tal. Que foi o que aconteceu com o Chapecoense. Exatamente. Segundo turno. Aí ele continuava do mesmo tamanho. Só que esse Corinthians, ele voltou ao seu leito normal. É um time, um elenco Que não tem, né? modesto. Jogadores que jogaram um absurdo no primeiro turno, como o Rodriguinho e o Jadson, por exemplo, caíram ao seu nível normal. E o Carille acompanhou, porque é da mesma dimensão. Eles estão todos ali iguais. E o Corinthians caiu num lugar comum. Portanto, pode ganhar, perder. Hoje ele perdeu o jogo, podia ter ganho. Final da partida, o Corinthians criou 3 ou 4 grandes oportunidades que o Aranha defendeu. No primeiro turno, o Aranha teria torcido o pé. Não, em todos os jogos o Aranha torceu o pé. É. O primeiro jogo que ele fez no ano. Um negócio horroroso, o Aranha. Tudo bem, mas acontece que aconteceu diante do Foi Corinthians. diante do Corinthians, é fase. Então essa é a verdade. O Palmeiras também não é lá essas coisas. Tem um grande elenco, tem uma grande possibilidade. O elenco é melhor que os outros. Tem, mas acontece que não joga. Você pega o Flamengo, você viu o Flamengo e Vasco ontem? Que tem um elenco igual ao do Palmeiras. Pô, Piores jogos do Brasileirão. meu Deus do céu, um horror. O Diego perdeu 4 gols feitos na cara do goleiro. Horror. O Diego, que está jogando nada há muito tempo e é convocado para a seleção brasileira. É um absurdo isso aí. Isso é um absurdo. Né? E o Tardelli, que nem teve chance de entrar, foi esquecido. E é um jogador excepcional, que deveria estar na seleção brasileira porque teria condições No lugar de do disputar. No lugar do Diego, claro. Bom, mas enfim, essa é a verdade que vive o Corinthians. Ele tem a vantagem da qual se pode aproveitar até o final do campeonato. Vai depender do Palmeiras. Só depende do Palmeiras. O Palmeiras ganhar amanhã e ganhar do Corinthians O corintiano está bravo, está nervoso, está tenso. Eu nem falo do meu amigo Chico, que está calmo, claramente calmo. Tranquilo. Mas o Palmeiras, o Corinthians tem 6 pontos de vantagem, Vanderlei. Ô Flávio, é por isso que é bom falar depois, né? Porque, por exemplo, eu presenciei aqui algo inédito. Os dois com a mesma tese discutindo. Quer dizer, o Chico e o Flávio. O que é muito interessante, quer dizer, eles concordam, mas quebrou um pau. O que é muito legal. O que eu queria dizer é o seguinte. Isso já na pensa, uma conversa de louco. É inegável. O Chico retratou aquilo que eu, nas últimas horas, constatei nas redes sociais. Uma grande preocupação do torcedor do Corinthians. Isso é real e é um fato inegável, porque quando você tem um monte de pontos à frente dos seus adversários e depois você começa a perceber que esse número vai diminuindo. Antes o Corinthians praticamente não via ninguém no retrovisor. Hoje ele está vendo claramente um arquirrival. Isso é temor, porque se fosse o Nogueirópolis,
Aí a tensão seria até menor, mas ele está vendo o Palmeiras. Essa preocupação é válida. As coisas não estão bem mesmo. Quer dizer, imagine, esse cenário que nós vimos aqui é o que o Corinthians vai viver a semana toda. Já está vivendo agora, vai viver a semana todinha, bacaninha, essa efervescência toda. E não venham com essa cascata de que estamos mantendo o equilíbrio, estamos mantendo a tranquilidade, porque temos 6 pontos à frente, o que é uma verdade. Mas na medida em que enxugou tanto a vantagem e o rendimento, segundo o Carille, está sendo bom, e o Corinthians jogou melhor que a Ponte Preta. Tempo foi bom. É verdade? Jogou melhor que a Ponte Preta também, mas aí, nem assim ganhou. Porque esse é o detalhe. Não, o rendimento está bom, mas a coisa inverteu. Porque recuando um pouquinho no tempo... Por que ganhar da Ponte Preta? Olha, a classificação não está aqui, mas que eu fui tá na zona de rebaixamento. Está na zona. Também isso é verdade. Está na zona do rebaixamento. Continua na zona. Ela voltou para a zona. Continua na zona do rebaixamento. Então, eu acho que isso dos rebaixados, o Corinthians só não perdeu de São Paulo. O Corinthians vai viver uma semana muito difícil. Muito difícil. Não tem alternativas o Carille. Eu acho que ele está naquele padrão de olha para o banco e chora, é verdade. Mas antes ele também olhava para o banco e chorava e a bola entrava. Isso. Agora isso não está acontecendo, o Zenon lembrou aqui. Bate no joelho e entra, gol, bacana. O rendimento não foi bom, mas conquistou 3 pontos. Agora tudo mudou. Então essa preocupação, Flávio, só para concluir, essa preocupação é absolutamente válida do torcedor do Corinthians, que realmente a coisa complicou. E eu entendo que o Corinthians precisa ganhar desesperadamente o seu próximo jogo. Ou que o Palmeiras não ganhe amanhã. Mas aí já dá uma aliviada. Mas se o Corinthians ganhar do Palmeiras dentro de casa, é outra coisa. É outra conversa. Claro. Porque não pode contar com o jogo de amanhã. Porque o Palmeiras também agora está vendo que, nós podemos, como diria o Obama. Nós podemos. É isso aí, nós podemos. Então eu acho que esse drama mostrado pelo Chico aqui é o que está vivendo a torcida do Corinthians e vai ser difícil o Corinthians ter paz nessas próximas horas. Michele, nada é para sempre. Bem a propósito nada disso é para aí. sempre. Ninguém Como é que tá fez nosso contrato enquete? Vitalício com... Tá bombando aqui, Flávio Prado. Muita gente votando, muita gente escrevendo pra gente, muita gente querendo se manifestar aqui no Mesa Redonda. Você pode mandar o seu e-mail pra gente, pode mandar seu WhatsApp no 11 99479 1633, fazendo sua pergunta, seu comentário, a gente coloca no ar aqui. Muita gente está discordando do Chico Lang, então manda o seu vídeo pra gente. E tem mas muita gente está concordando, fala a verdade aí. É o que eu vou falar, e tem muita gente concordando também com o Chico Lang. Então, pode mandar o vídeo no WhatsApp 11 99479 1633. Dependendo apenas de si mesmo, o Palmeiras tem competência para ser campeão brasileiro? Competência tem. Por enquanto, olha o que está dando agora, dei atualizar. 96% dos votos, sim. Palmeiras tem competência para ser campeão brasileiro. Só está votando palmeirense. O corintiano agora está no bar enchendo a cara e afogando as mágoas. Que perder para a Ponte Preta é o fim da picada. O Corinthians, para ser campeão, depende do Palmeiras. Entendeu? Depende. Não, depende do Palmeiras perder e não fazer um bom campeonato. Não, mas aí que tá. Se o Palmeiras... O domingo é Corinthians e Palmeiras. Se meter 3-0 se o Palmeiras ganhar. Então, se o Palmeiras ganhar amanhã. Mas o Corinthians vai ter que ganhar o Palmeiras tem que ganhar do Corinthians. Portanto, o Corinthians pode impedir que o Palmeiras ganhe dele. Amanhã ele não pode fazer nada. Domingo ele pode. É isso aí. Domingo ele pode. Ele depende dele também. São os dois times que dependem dele só. E aqui até agora, só o Corinthians dependia dele. Agora não mais. Agora tem um time que tanto faz os resultados do Corinthians. Se o Palmeiras ganhar amanhã, ganhar domingo, ele passa o Mas como jogador, Miller, a situação do palmeirense é mais confortável do que a do corintiano, né? Porque o Palmeiras está na ansiedade de vencer e o corintiano está na pressão. Verdade. Essa pressão agora passa para o Corinthians e alivia para o Palmeiras a ansiedade de... Com certeza, a palestra, a preleção, né, Zenon, do Valentim amanhã será em cima disso. Olha, o nosso rival perdeu. Se a gente vence hoje, a gente vai com mais confiança pro clássico. Com certeza, o Palmeiras amanhã vai atropelar. Você recuou algumas horas no tempo, o Palmeiras estava fora da Libertadores. Isso. Chegou a ficar 14 pontos do Corinthians. Só tem um pequeno detalhe. E agora está brigando pelo título. Nós conhecemos o torcedor palmeirense, que é tão passional quanto o corintiano. Ok? E o palmeirense já está fazendo
Tá aí na Paulista já comemorando o título. Então, calma. Quem está na liderança é o Corinthians com 6 pontos de vantagem. Calma. O que o Palmeiras conquistou nessa rodada foi, ele passa a depender dele. Mas o Corinthians tem que ficar preocupado. Sem dúvida. Muita preocupação. Sem dúvida. Mas o que o Palmeiras conquistou até então, só o Corinthians dependia dele, agora o Palmeiras depende dele. Só isso. Mas ele vai ser... Daí a nossa pergunta. Veja uma coisa interessante. Critica-se o campeonato por pontos corridos, dizer que ele não tem emoção. E, no entanto, você pega esse caso do Corinthians e Palmeiras, que são os dois maiores rivais do futebol brasileiro, do futebol paulista. Foi reconhecido pelo site alemão. Isso. Esses dois vão se confrontar num clima de emoção inaudito. Porque, sabe, se o Corinthians ganhar, o Corinthians assegura seu título. Se o Palmeiras ganhar, o Corinthians desaba e o Palmeiras pode ser campeão. O jogo no campo do Palmeiras, quem ganhou? Corinthians 2-0. Ganhou. O Corinthians ganhou no campo do Palmeiras. Gol do Arana. E do Guilherme Arana. 2-0. E situação inteiramente inversa. Sim, não, claro, só estava querendo lembrar isso aí.